Dias atuais. Eu havia debatido comigo mesma se tinha ou não forças para suportar o jantar em Blackmore com mamãe e Maria. Como se viu, eu mal tinha autocontrole o suficiente. A senhora Delafield colocara as duas o mais distante possível na mesa, sem deslocar a senhorita Sinclair do lugar de honra, à direita de Henry. As duas eram barulhentas demais, e eu me encolhia cada vez que uma delas falava. No meu constrangimento, evitava olhar para Henry ou para Sylvia. Cruzei o olhar com o Sr. Brandon uma vez, o Sr. Brandon mais jovem, e continuei a enxergar aquela pena que eu tinha percebido nele antes. Depois disso, mantive os olhos no meu prato e pensei no oceano, na Índia e em uma viagem para longe da minha família vergonhosa. Hare e Frau Spohr se apresentaram de novo para os convidados, com que fiquei silenciosamente aliviada, pois tornava difícil que mamãe e Maria fizessem um espetáculo de si mesmas. Logo que o recital foi concluído, a senhora Delafield se aproximou de mamãe e disse, com um sorriso frio: "A senhora teve um longo dia de viagem e certamente vai querer se recolher mais cedo. Venha, vou levá-la ao seu quarto." Mamãe olhou ao redor, como se à procura de alguém para resgatá-la. "Mas eu ainda não fui apresentada a todos os seus amigos." A senhora Delafield fez um gesto em direção à porta. "Vai haver muito tempo para as apresentações amanhã." As duas mulheres se encararam, ambas com os sorrisos cruéis e frios apostos. Eu não poderia adivinhar quem iria ganhar. A senhora Delafield tinha a vantagem de estar em sua casa ancestral. Mamãe tinha a vantagem de não dar a menor importância se estava fazendo um escândalo ou não. Eu não esperei para ver o que iria acontecer em seguida. Peguei Maria pelo braço e puxei-a para perto de minha mãe, dizendo: "É hora de todas nós nos retirarmos. Venha, mamãe. Vou lhe mostrar a ala oeste." Toquei o cotovelo de minha mãe, implorando com o olhar para ela vir sem fazer alarde. Depois de um longo instante olhando para a senhora Delafield, mamãe finalmente respirou fundo, levantou o queixo e disse: "Não há nada do que eu gostaria mais, Kitty." Soltei um suspiro de alívio ao arrastar Maria, protestando, e mamãe, audaciosamente ofendida, da sala de estar e escada acima. Parei na porta do meu quarto e examinei os 2 baús adicionais ali. Parecia que mamãe e Maria não receberiam um quarto exclusivo. Olhei para a cama e suspirei de novo, desta vez com nada menos do que uma tristeza infinita. Talvez eu pudesse encontrar outro lugar para dormir. Qualquer lugar seria melhor do que ali, com aquelas duas. Era quase meia-noite quando mamãe e Maria enfim pararam de falar. Os assuntos consistiam principalmente em se queixar sobre a recepção da senhora Delafield, e adormeceram. Eu as tinha deixado ficar com a cama, insistindo que estaria confortável na poltrona em frente à lareira. Alice tinha ajudado ambas a se despirem, nos observando e ouvindo com os olhos arregalados, mas não dissera nada. Finalmente, depois de toda a conversa, movimentação e reclamações sobre cada coisinha, as duas estavam dormindo. Saí do quarto em silêncio. Em seguida, praticamente corri para a sala do pássaro, com medo de estar atrasada e de Henry não me esperar. Mas quando entrei com tudo na sala, ele estava parado ali com um lampião e um sorriso que era só para mim. "Isso é horrível", declarei assim que o vi. "Eu sei." Ele deu um passo em minha direção, estendeu a mão e disse: "Venha, vamos fugir juntos." Escorreguei minha mão na sua e senti os dedos dele se enroscarem em torno dos meus. Meu coração batia forte no peito. Eu me seguraria a ele aquela noite. Quando ele puxou minha mão, eu o segui para dentro da escuridão da passagem secreta. O céu estava escuro com nuvens. Apenas um ocasional aglomerado de estrelas se infiltrava sorrateiramente para iluminar a noite. Henry colocou o lampião na grama da torre e levantou todos os seus obturadores para iluminar o espaço. O céu escuro e os pássaros grasnindo nas torres faziam aquele lugar parecer outro mundo. Senti quase como se tivesse sido deslocada para o passado, como se eu e Henry tivéssemos encontrado uma passagem secreta para como estávamos 2 anos antes do baile em Delafield Manor, que tinha mudado tudo. Estávamos sentados na grama e eu inclinei as costas para trás e me apoiei nas mãos, feliz de estar ali em cima. Feliz em dormir ali, se fosse necessário, só para esquecer mamãe, Maria e a senhora Delafield.
todas esperando por mim na casa, com sua raiva. Henry se inclinou para a frente e roçou o ombro em mim. Kate. Do que você mais tem medo? Eu olhei de relance para ele, mas sua cabeça estava deitada para trás, seu olhar focado no céu escuro da noite. Isto é para o nosso acordo? Ele me lançou um olhar afiado, de sobrancelha arqueada. Será que tudo entre nós tem que dizer respeito a esse acordo? Não, respondi, sorrindo para sua resposta, contente que ele ainda se importasse. Pensei sobre sua pergunta e então me levantei e caminhei pelo espaço da torre, ouvindo os gritos assombrosos das gralhas, sentindo o vento e sentindo o cheiro do mar. Aquele era um lugar selvagem. Todas as minhas amarras cuidadosas tinham se desfeito em apenas uma questão de dias. Eu me sentia livre, descoberta, selvagem como o vento forte que soprava meu cabelo em emaranhados escuros. Aquela noite sinalizava o fim de nosso acordo, portanto, o início da minha fuga. Neste momento de coisas se desfazendo, eu queria me confidenciar com Henry. Queria lhe contar tudo. Eu tenho medo da Índia, confessei finalmente. Henry se levantou e veio em minha direção. Ele parecia confuso. Achei que a Índia fosse seu sonho, seu ideal. Sim, eu pensei assim. Mas e se não for? E se eu continuar me sentindo da mesma forma, inquieta e enjaulada e infeliz lá como me sinto aqui? E se isso não resolver nada? E se eu tiver passado todo esse transtorno por algo horrível? Cruzei os braços à frente do peito, tentando parar o tremor que tinha tomado conta de mim. Ouvir-me falar essa verdade me abalou. De verdade, me assusta pensar que todos os meus sonhos vão acabar em decepção. E o pensamento de estar decepcionada na Índia faz eu me sentir completamente impotente. Como se eu fosse incapaz de ser verdadeiramente feliz. Como se minha ambição fosse minha maldição. Meus sonhos vão se transformar na minha condenação. Passei os dedos pelo meu cabelo solto. E mais palavras se derramaram, como se, depois de ter começado a falar sobre meus medos, não conseguisse mais me impedir de continuar. E o que vou fazer depois de ter visto a Índia? Ainda não tenho nem 20 anos, Henry. Para que vou viver? E se a vida não possui nada significativo para mim, e eu desperdiçar meus dias com essa inquietação que me assola, e tudo for para nada? O olhar de Henry em mim era sombrio e perturbado. Ele pensou nas minhas palavras por um longo instante, antes de suspirar e dizer: Sinceramente, eu iria gastar todo o meu fôlego tentando convencê-la de que você fez a escolha errada, se pudesse. Odeio o pensamento dessa viagem, o perigo da viagem, as ameaças desconhecidas desse país. Mas não roubaria seus sonhos de você. Ele encolheu os ombros. Então, se a Índia não é o desejo do seu coração, pelo menos você saberá. Pelo menos nunca terá o arrependimento, a dúvida do que teria acontecido se simplesmente ousasse. Seu olhar se fixou no meu. Ousasse. A palavra abocanhou meus pensamentos. Eu me lembrei do que Henry tinha me contado na outra noite, sobre por que ele havia ido nadar no mar. Ele queria fazer alguma coisa ousada. E, de repente, eu queria muito fazer algo ousado também. Queria enfrentar algo verdadeiramente temível e sair de tudo isso viva. As aves escuras se levantaram da torre ao lado da nossa. Eu deitei a cabeça para trás e as observei voar. Nesse momento, soube o que queria fazer. Encostei uma das mãos na parede e estendi a outra para Henry. Dê-me a sua mão. Ele ergueu uma sobrancelha. Estou falando sério. Dê-me sua mão. Ele a estendeu para mim como se fosse um presente. Eu a agarrei e tentei subir no muro de pedra, segurando minha Henry. Ele me puxou de volta para o chão. Espere! O que está fazendo? Alguma coisa ousada. Como você. Só que eu vou voar. Sorri para ele, meu coração acelerado com nervosismo, e ele pareceu querer recusar. Mas, finalmente, ele disse, balançando a cabeça. Isso é loucura! Henry soltou minha mão e se aproximou. Suas mãos deslizaram em volta da minha cintura. Eu me agarrei às dobras de seu casaco. Ele segurou mais firme, e depois eu estava no ar, com Henry me levantando alto, e de repente havia pedra debaixo dos meus pés.
Vacilei no ar, me inclinei para a frente, tentando me agarrar a seu casaco. Solte-me, Kate, ele disse. Uma risada e um aviso em sua voz. Você tem que me soltar. Fiz como ele disse e fiquei em pé. Ele deslizou as mãos, uma de cada vez, da minha cintura até o braço esquerdo. Meu braço direito estava estendido, sobre o ar livre. Eu estava sobre a parede da torre, as pedras debaixo dos meus pés, a mão firme de Henry ao redor do meu punho, enquanto eu agarrava o seu. Você está pronta? Fiz que sim. As aves escuras se levantaram da torre ao lado da nossa. Não me solte, ele avisou. Não vou soltar. Meu coração palpitava de medo. Cuidado com as saias e olhe para frente, não para os pés. Agarrei o punho de Henry ainda mais firme. Ele deu um passo para frente. Também dei um passo e, em seguida, Henry deu mais um passo, até eu estar andando na parede, bem acima das árvores e do mar e bem diante da luz das estrelas. Uma gargalhada irrompeu de mim. Eu me senti tonta de tanta alegria e medo. Mais rápido? Henry perguntou. Sim, ele andou mais rápido, sem nunca diminuir a força de suas mãos. Demos a volta na torre circular, 1, 2 vezes, mais rápido, até que ele estava correndo, assim como eu. E foi a coisa mais assustadora e emocionante que eu poderia imaginar. Correr assim, dar voltas e voltas, com o vento no meu cabelo e os pássaros ao redor. E Henry. O Henry forte e seguro, me segurando firme. Então ele gritou. Agora pule! E eu não parei. E não hesitei, nem mesmo por um segundo. Saltei, de olhos fechados, e não senti nada além do vento e das mãos de Henry no meu braço. E então ele me puxou forte, para o lado, e seu braço me pegou ao redor da cintura, e meus braços se abriram ao máximo, e eu voei. Voei no meio da noite com os melros, as gralhas e as cotovias. Eu girei e ri, e os pássaros cantaram. E então diminuímos a velocidade, e eu deixei meus braços caírem. Abri os olhos e contemplei o rosto sorridente de Henry. Meus braços caíram sobre seus ombros à medida que ele parava de girar, e lentamente me deixou escorregar até meus dedos dos pés tocarem a grama. Estava zonza. Eu me apoiei no corpo dele, fechei os olhos e enterrei o rosto em seu peito, sentindo sua respiração acelerada e seus braços ao redor da minha cintura, me segurando e me mantendo perto. Finalmente, sentindo o mundo se acomodar novamente em sua ordem correta, inclinei a cabeça para trás e sorri para ele. Ele sacudia a cabeça sorrindo para mim, como se não pudesse acreditar que eu era real. Eu acho, disse ele, sua voz meramente um sussurro rouco, que você não tem nada a temer na vida, Kate. Acho que o mundo precisa ter cuidado com você, não o contrário. Eu estava sem fôlego e leve, e dividida por dentro, como se tudo dentro de mim tivesse sacudido no meu breve voo. E agora eu não conseguia me lembrar de como era ficar em pé sobre a terra debaixo de mim. Queria continuar voando, ou queria encontrar uma desculpa para ficar perto de Henry por muito tempo. Ambos eram desejos perigosos. Então, me afastei dele e encolhi de volta o suspiro que teria traído minha decepção, assim que as mãos dele se afastaram de mim e nós ficamos separados e sozinhos. Tremi no frio repentino, virando-me para fitar as sombras escuras das aves em seus clangores na torre acima de nós. Constrangimento preencheu os espaços onde já não nos tocávamos, e eu tinha que dizer alguma coisa. Agora é sua vez, eu disse, me forçando a sorrir. De fazer alguma coisa ousada? Não, é a sua vez de confessar. Do que você tem mais medo, Henry Delafield? Ele me olhou por um longo instante, e eu tinha certeza de que ele iria negar o meu pedido. Mas, após vários segundos de espera, Henry disse: Por toda a minha vida, eu soube o que meu futuro reservava para mim. Eu sabia onde iria viver, como iria viver. Eu sabia por anos como meus pais me fariam casar. Ele respirou fundo e sua voz soou rouca, vulnerável e suave quando ele disse: Você foi a única surpresa na minha vida, Kate, e eu tenho medo. Tenho muito medo de que, depois que você se for,
eu nunca seja surpreendido novamente. Eu não esperava as lágrimas que fizeram meus olhos arderem. Essas palavras que Henry acabava de dizer eram de despedida. Senti como se meu coração tivesse sido partido em dois. Piscando para afastar as lágrimas dos olhos, passei os braços ao redor do meu corpo, para não tremer, e respirei fundo para me estabilizar. Eu não tinha lhe perguntado algo sobre mim. Não esperava uma confissão que iria rasgar minha determinação desse jeito. Eu me afastei mais dele, precisando da distância e da clareza. 2 passos dali, depois 5, e eu caminhava acompanhando o círculo da parede da torre, antes de retornar a ele e dizer em tom brusco: "Podemos partir para o nosso acordo?" Ele limpou a garganta. "Se você quiser." "Vá em frente, então. Pergunte-me o seu último segredo, seu pagamento." "Pagamento primeiro, outra vez?" Fiz que sim. Eu não poderia aguentar outro pedido de casamento naquele instante, com as amarras desvaradas do meu coração livres como elas estavam. Fui em direção à parede, apoiei as costas nela. Eu precisava do apoio. Mas Henry se moveu comigo e parou apenas um passo longe de mim, mantendo o meu coração acelerado. Ele estava perto demais. Eu poderia me agarrar a ele facilmente. "Quero saber o que aconteceu no baile 1 ano e meio atrás. O baile na minha casa. Aquele do qual você foi embora cedo, sem dançar comigo. Quero saber exatamente o que aconteceu naquela noite, Kate. O que fez você ir embora cedo? O que fez você fugir de mim quando chamei você de longe? O que fez você, no dia seguinte, dizer para mim e para Sylvia que pretendia nunca se casar?" Estávamos ali, no limiar. Eu não tinha pensado que o acordo fosse nos trazer ali. Foi como se meu coração percorresse uma queda vertiginosa no peito. 1 ano e meio antes. Maria me viu no corredor e sussurrou, com um olhar de diversão nada puritano: "Mamãe está de braço dado com o Sr. Cooper e procurando por você." Estremeci com repulsa. Eu não posso dançar com ele. Não posso. Tenho medo de pegar, seja lá que doença ele tenha. Maria deu uma risadinha. "Então é melhor você se esconder." O som da voz de mamãe flutuou pelo corredor. Os olhos de Maria se arregalaram e ela riu. Disparei-lhe um olhar sombrio e saí às pressas pelo corredor, procurando uma maneira de fugir ou um lugar para me esconder. A porta para a sala matinal estava entreaberta. Entrei no espaço escuro e prendi a respiração à espera de que eles passassem. Mas, depois de um longo momento, a porta se abriu lentamente e eu corri para me esconder. 2 opções se apresentavam: atrás do sofá ou atrás das cortinas. Escolhi as cortinas e me pressionei contra a parede atrás de suas dobras grossas. O perfume doce de peônias veio em minha direção. Ali, na frente da janela em cujas cortinas eu estava escondida, havia uma mesa alta, com um vaso cheio das minhas flores favoritas. As peônias estavam por toda a casa naquela noite. Os Delafield deviam ter se certificado de que cada peônia do condado estivesse em sua decoração. Fiquei perfeitamente imóvel, ainda atrás das cortinas, pois faria qualquer coisa para evitar tocar o doente Sr. Cooper e sentir seu hálito fétido. Esperei para ouvir a voz de mamãe, mas a porta se fechou novamente, com apenas o som de passos. Em seguida, o ranger do canapé. "Ah, como é bom sentar!" Fiquei rígida. Era a Sra. Delafield. "Sim, é verdade. Meus pés não estão mais acostumados a dançar como antes." Essa voz era vagamente familiar. Espiei pela beirada das cortinas. Agnes, tia de Henry, estava sentada ao lado da mãe dele no sofá. Eu me afundei mais ainda nas sombras, grata pela iluminação fraca. Contanto que eu não fizesse barulho, elas nunca imaginariam que eu estava ali. Se saísse agora de trás das cortinas, só passaria por tola. Eu esperaria até que elas saíssem, antes de voltar para o salão. "Que bom que tivemos essa chance de conversar em particular." A tia começou a falar. "Pois estou um pouco preocupada com você, irmã, desde que meu irmão faleceu." "Oh, preocupada? Sobre o quê?" O tom da Sra. Delafield era cauteloso, defensivo. "Um assunto da maior importância, eu receio." Eu não deveria estar ouvindo aquilo, mas não podia sair sem ser vista.
Amaldiçoei meu azar e esperei que sua conversa não fosse muito longa nem muito pessoal. Estou preocupada que não esteja fazendo seu dever de proteger o nome da família Delafield do escândalo. Meus olhos se arregalaram. Fiquei pasma que ela tivesse a coragem de dizer uma coisa dessas, e pelo tom da voz afrontado e gélido da senhora Delafield, deduzi que ela concordava comigo. Como assim? Eu vi a Sworthington aqui. Não posso acreditar que você as convidou, depois do escândalo em Brighton. Eleanor não está aqui, você vai notar. E o escândalo ainda não foi confirmado. Nem sequer chegou a esta parte do país ainda. Excluí-las criaria mais fofocas na região. Você sabe como detesto fofocas. Suportar a companhia delas é um pequeno preço a pagar para manter nosso nome sem ligação com elas. Sim, mas mesmo assim, o nome Delafield, irmã. A voz da senhora Delafield endureceu. Tenho plena consciência do nome da família Delafield e o que ele vale. Eu estava ciente dele quando me casei com seu irmão, e estou ainda mais consciente agora. Não fiz nada para desonrá-lo. Inclusive, com o casamento de George, acredito que ajudei a elevá-lo. Sim, a união de George foi bem planejada, mas ainda não há nenhum título. Precisamos de um título na família. Revirei os olhos. Tudo isso remontava até um parente distante delas ter recebido um título do imperador do Sacro Império Romano. Agora que os Delafield tinham um conde na linhagem, elas estavam cheias de si por causa da família e pelo que achavam que mereciam. Eu sei que precisamos de um título na família e tenho planos nesse sentido. Os Sinclair têm um título na linhagem deles e a união de Henry com a senhorita Sinclair é segura. Mas esse título não valerá nada se, em vez disso, Henry se apaixonar por uma daquelas moças Worthington. Meu rosto pegou fogo. Não há nada com que se preocupar quanto a isso, disse a senhora Delafield, em um tom definitivo e para encerrar o assunto. Tem certeza disso? Porque, pelo que Sylvia me disse... Tenho certeza. Houve uma pausa e então ela perguntou, com uma nota de curiosidade, mas não de preocupação. Mas o que Sylvia lhe disse? Ela me disse acreditar que Henry e sua amiga, aquela das sobrancelhas... Kitty. Sim, Kitty. Ela ficou linda, não? Apesar das sobrancelhas? Ah, sim, bastante. Muito marcantes. Mas continue. O que Sylvia disse? Ela acredita que eles podem estar formando uma ligação. Sylvia, a tia e a mãe dela falando sobre mim e Henry. Eu pensei no que Sylvia tinha visto na clareira e me incendiei de vergonha. A senhora Delafield falou rapidamente. Você está se preocupando à toa. Se formaram uma ligação, eu vou cortá-la imediatamente. Na verdade, se houver a menor sugestão de que Kitty está de olho em Henry, vou separar os três. Vou mandar Henry para Blackmore e Sylvia para viver com você, até eu ter convencido a menina de que ela vai lamentar o dia em que sequer pensou em amar Henry. Já pensei em tudo. Vou arrancar um do outro sem hesitação e sem remorso. Por que permitir que ela tenha contato com eles, inclusive? Por que não separá-los agora? Porque vai causar fofoca, conjecturas, e aquela garotinha não vale o risco. Além disso, não me importa que Kitty seja amiga de Sylvia. Sem a amizade dela, Sylvia iria ficar ainda mais preguiçosa do que é, naturalmente, e seria difícil arranjar um bom casamento. Não, desde que ela seja amiga deles por enquanto. Isto é, se isso não se aprofundar. Você acha que pode realmente controlar algo assim? Dúvida tingia a voz da mulher mais velha. É claro que posso. Escárnio ecoava na voz da senhora Delafield. Além do mais, tenho algo que Henry quer muito. Algo que ele só poderá ter se fizer o que eu desejo nesse quesito. E o que é? Blackmore. Meu coração se apertou. Muito tempo passou. Você fez isso legalmente? O canapé rangeu outra vez. Eu não sou nenhuma tola. Levei o advogado lá no último verão. A condição do meu pai já estava se deteriorando
e o advogado concordou comigo que era do interesse de todos os envolvidos fazer alguma alteração final nesse ponto, antes que ele perdesse mais a memória. Meu pai foi facilmente persuadido a assinar o Novo Testamento. E a melhor parte é que ele mesmo não se lembra de nada. A senhora Delafield riu de leve. Meu estômago se agitou. Agora está feito. E se Henry tentar se casar com uma daquelas garotas Worthington ou qualquer outra pessoa que eu não aprove, perderá Blackmore, a casa, a propriedade e as pessoas que os acompanham. Irá tudo para George. Eu me senti enjoada. O cheiro de peônias perto de mim, de repente, ficou tão revoltante que queria vomitar. Eu me inclinei da parede, precisando do apoio que encontrava ali. Vejo que subestimei você, disse a tia. Bastante. A senhora Delafield parecia tão satisfeita consigo mesma, tão presunçosa. Senti que eu estava sufocando nas dobras daquela cortina. Eu lhe disse isso na mais rígida das confidências, acrescentou a senhora Delafield. Ainda não contei para Henry. Não quero contar, a menos que seja necessário. É claro. Não há um moço vivo que aceite a ideia de ser mantido em rédeas curtas. Verdade. Ela fez uma pausa. Sei como detectar o inimigo às portas, irmã. E sei como me proteger dele. Você não devia ter duvidado de mim. Enquanto tiver tudo sob controle, eu me sentirei satisfeita. Acredite em mim. Sempre tenho tudo sob controle. Não me lembrava, mais tarde, quanto tempo fiquei escondida atrás das cortinas pesadas, esperando que as mulheres saíssem. Elas falaram de outras coisas enquanto eu tentava respirar, sem sentir o cheiro das flores, que me fazia querer vomitar. Suor estava escorrendo da minha testa, enquanto as duas enfim saíram. Esperei alguns instantes e também deixei discretamente a sala matinal, doente de vergonha e devastação. Avistei Henry no corredor, mas havia muitos convidados, todos tentando fugir do calor do salão de baile através das janelas francesas. Ele chamou meu nome e tentou me alcançar, mas dei as costas para ele e fugi pela multidão. Ninguém notou quando caminhei à beira do gramado e simplesmente continuei andando. Fui para casa andando pela floresta, com somente a lua cheia como minha companhia. Eu tremia no ar fresco. Ninguém notou quando abri a porta dos fundos da nossa casa e subi as escadas para o meu quarto. E lá estava a maquete de Blackmore. Um presente, um sonho, um futuro que eu nunca poderia ter, não importava o quanto quisesse. Sentei-me no chão e lentamente desamarrei as botas. Tirei-as uma de cada vez. Eu me levantei e olhei fixo para a maquete. Eu não tinha chorado durante toda a caminhada para casa, mas agora estava de repente furiosa. Joguei a bota na maquete e ela passou voando por cima dela. Joguei a outra mais forte e ela atingiu o telhado, lascando a madeira. Eu me senti melhor durante 2 segundos. E então minha raiva voltou, quente e implacável. Abri com tudo a porta do quarto e saí marchando pelo corredor até o quarto de Eleanor. Abri a porta dela sem bater. Ela estava sentada no banquinho na frente de sua penteadeira, onde escovava os cabelos. Ergueu os olhos para mim. Santo Deus! Qual é o problema, Kitty? Eleanor tinha chegado em casa uma semana antes, e horas de conversa sussurrada haviam se passado entre ela e mamãe, o que eu não tivera oportunidade de ouvir. Mas agora queria a verdade. Eu merecia a verdade. Eu quero saber exatamente o que aconteceu em Brighton. Ela, cuidadosamente, pousou a escova e alisou o cabelo, passando-o para trás dos ombros antes de me responder. Tentei garantir um pedido de casamento, mas falhei. Isso é tudo. Fui para mais perto dela e me abaixei para olhá-la nos olhos, de forma que ela visse exatamente o quanto eu estava furiosa. Como você tentou? Como falhou? Qual foi o escândalo exatamente? Ela mordeu os lábios, olhando-me por um longo instante, até eu sentir vontade de gritar com impaciência. Finalmente, ela disse. Vou lhe dizer isso só porque pode querer experimentar por si mesma algum dia. Eu entrei sorrateiramente nos aposentos de Lord Rule, certa noite, e esperei por ele. Cambaleei um passo para trás. Não, sussurrei. Não funcionou porque o criado pessoal dele
me descobriu e alertou Lady Covington da situação. Ela se livrou de mim antes que eu tivesse a chance de ver Lord Wool. Eleanor suspirou e pegou a escova outra vez. Mas não importa, simplesmente vou tentar de novo, com outra pessoa. Eu me agarrava à cabeceira da cama, sentindo a necessidade de algo firme para me manter na posição vertical. Você pensou em criar uma armadilha para ele, para que fosse forçado a se casar com você? Não olhe para mim assim, Kitty. Não é tão ruim. Além disso, nem foi minha ideia. Foi de mamãe. Eu não conseguia entendê-la e também não queria, mas desejava seus segredos. Falando de mamãe, por que a senhora Delafield tem sentido tal ódio por ela durante os últimos anos? Eleanor voltou a escovar os cabelos grossos e escuros. Você não sabia? A senhora Delafield pegou mamãe flertando com o Sr. Delafield e não pôde perdoá-la por isso. Meu estômago embrulhou. Ela não fez. Não fez mais nada, fez? Mais do que flertar? Não, ele não a quis. Olhei para nossos reflexos no espelho. Éramos muito semelhantes em aparência, mas quando olhava para Eleanor, a impressão que eu tinha era de estar vendo uma estranha. Então a deixei, sentindo-me atordoada por dentro, e fui para o meu quarto. Assim que meu olhar percebeu a maquete destruída de Blackmore, o torpor me abandonou, e dentro de mim havia apenas a escuridão da dor lancinante da perda. Eu me sentei no pé da ruína que tinha provocado e chorei com desespero. Dias atuais. Henry esperava minha resposta. As gralhas estavam quietas. Eu podia sentir o cheiro dos indícios de chuva no ar noturno. Sofrimento me consumia. Eu não podia lhe responder. Não podia revelar os segredos daquela noite para ele, custasse o que fosse. Neguei com a cabeça. Não. Não? Não. Ele se inclinou para baixo, olhando no meu rosto, seus olhos cinzentos apertados com alguma emoção forte que eu não conseguia nomear. Eu preciso saber. Mordi o lábio e tentei banir o cheiro de peônias da minha mente. Desculpe-me, sussurrei. Ele se afastou de mim de repente e eu andei até a torre. Parei na parede oposta antes de me virar. Mesmo que isso signifique perder sua viagem para a Índia? Minha recusa em responder poderia me custar a viagem para a Índia. Mas mais importante? Sim, realmente pensei nisso só naquele momento. Poderia me custar o que eu tinha agora com Henry. Essa proximidade, essa transparência, esse companheirismo. Assenti e engoli em seco. Se for necessário, sim, mesmo que signifique isso, não vou responder a essa pergunta. Ele veio até mim, mais devagar desta vez, e disse: Essa é a única coisa que eu quero saber. Por favor, sua voz soou áspera. Por favor, não viaje para algum país esquecido por Deus e me deixe sem essa resposta pelo resto da vida. Olhei para longe e me senti muito, muito pequena quando disse: Desculpe-me, Henry. Ficamos ali em silêncio por um longo instante, até que finalmente Henry suspirou e disse: O que vamos fazer agora? Poderíamos renegociar, eu suponho. Eu não tinha esperança, não merecia clemência, mas tentei mesmo assim. Eu poderia lhe dar algo em troca de seu último pedido, algo que você queira tanto quanto esse segredo. Ele olhou nos meus olhos, a luz mudou, ele baixou o olhar e, de repente, estava olhando para minha boca. Um beijo, ele disse em voz baixa. Um arrepio percorreu minha pele, em todos os lugares. Você não está falando sério? Não estou? Sua voz tinha uma nota de atrevimento, mas outra coisa também. Uma nota rouca e tentadora que provocou arrepios em mim novamente. O vento soprou mais forte e eu senti outro arrepio. E então, de repente, sem aviso, uma chuva fria começou a cair do céu. Veio tudo de uma vez, uma cortina de agulhas gélidas que me fez ofegar de surpresa. Henry agarrou minha mão e nós corremos juntos para o outro lado da torre. Eu peguei o lampião, mas o deixei cair em meio à minha pressa, e assim a chama se apagou. A torre foi mergulhada na escuridão e ficamos às cegas de repente. Henry parou de correr e eu colidi contra ele. Ele me pegou,
Me puxou para perto e disse no meu ouvido, ao som da chuva forte: Fique perto. Deixe-me mostrar o caminho. Não quero que caia pelo alçapão. Tudo bem. Finalmente respirei. Espere um minuto, enquanto meus olhos se ajustam, ele murmurou. O braço dele era forte ao redor da minha cintura. Sua mão pressionava a base das minhas costas e eu me apoiei enquanto a chuva nos encharcava. Meu coração palpitava e minha mente berrava que eu tinha que fazer alguma coisa, encontrar uma forma de consertar o que estava quebrado entre nós para que eu nunca tivesse que deixá-lo. Mas não havia forma de consertar, eu sabia disso. Então, fechei os olhos, respirei o cheiro sombrio de chuva sobre a urze e deixei meu coração se partir um pouco mais. Depressa demais, ele se afastou de mim. Sua mão arrastou-se pelo meu braço até enlaçar meu punho. Mexi a mão para agarrar a dele e deixá-lo me puxar para frente, até chegarmos à borda do alçapão. Os degraus estavam lisos de chuva, por isso descemos devagar pela escada íngreme e sinuosa. Paramos dentro do túnel por um momento, tentando recuperar o fôlego, e eu afastei para trás as mechas do meu cabelo encharcado. Henry disse: Você vai pegar um resfriado se não nos apressarmos. Sem essa. Ele continuou segurando minha mão na sua, e eu o segui através do túnel escuro que passava debaixo das charnecas, e percebi que iria segui-lo a qualquer lugar, se isso fosse possível. Eu tremia, meus dentes tiretavam. O frio aumentava e minha roupa molhada colava ao corpo. Saímos cuidadosamente da passagem secreta, com Henry olhando para ver se alguém estava na sala do pássaro ou no corredor, antes de me levar para fora. Ele pegou a vela que tinha deixado queimando e nos apressamos a subir as escadas até a ala oeste, pingando a chuva fria por todo o caminho. Finalmente, estávamos no corredor para o meu quarto. Henry me fez parar em frente à porta do meu quarto, sua mão quente ao redor da minha. Ele pôs a vela no parapeito da janela, onde tínhamos conversado na minha primeira noite lá. Virou-se para mim, seu cabelo molhado me lembrando do dia em que me resgatou do rio. Seus olhos estavam escuros como as nuvens de tempestade lá fora, e eu podia ver seu peito subir e descer com a sua respiração. A camisa molhada colada aos ombros, ao peito e aos braços. Engoli e me afastei dele, sentindo o nervosismo correr dentro de mim, espalhando fogo nas minhas veias. Não tínhamos terminado nosso acordo. Henry devia ter pensado a mesma coisa, pois sua boca se ergueu em algo próximo de um sorriso zombeteiro e ele disse: Sobre aquele beijo. Recuei até estar de costas para a parede ao lado do meu quarto. Você não estava falando sério, eu disse, acreditando apenas parcialmente nas minhas palavras. Mas Henry continuava se aproximando, até que ele parou na minha frente. Apoiou a mão na parede acima da minha cabeça. Lambi meus lábios, meu coração acelerado com nervosismo. Tentei rir, mas o som saiu baixo e rouco. Nada como o humor que eu pretendia transmitir. Eu não poderia negar o quanto estávamos próximos, como a água do seu cabelo estava pingando na minha bochecha, mas eu estava apavorada. Nunca tínhamos cruzado essa linha. E então, sua outra mão tocou minha cintura. Ela queimou ali, através do tecido do meu vestido. Pressionei as palmas contra a parede nas minhas costas, tentando desacelerar a respiração. O ritmo não era normal, assim como o do meu pulso. E eu me preocupava que Henry pudesse ouvi-lo e soubesse que era capaz de fazer isso comigo. Pressionei as mãos com mais força contra a parede, lutando contra o desejo de agarrá-lo. Eu estava falando muito sério, ele sussurrou. Sua mão apertou a minha cintura. Minhas mãos deixaram a parede e encontraram a lapela do seu casaco. Não pretendia agarrá-la, não assim. Mas minhas mãos não me consultaram. Elas amassaram o tecido do seu casaco e o arrastaram para mais perto. E o tempo para pensar havia acabado. Tínhamos nos equilibrado sobre esse precipício por tempo demais, e agora iríamos cair. Eu sabia, com uma certeza sem fôlego, que não poderia negar. Sua mão deslizou da parede e se curvou em volta do meu pescoço, suavemente, com certeza, como se ele tivesse imaginado aquilo milhares de vezes e... Uma súbita luz perfurou a escuridão do corredor. A surpresa me causou um sobressalto, em Henry também. Eu o empurrei e olhei em direção à fonte da luz.
Alguém estava carregando uma vela e andando em nossa direção, do outro lado do corredor. Apurei mais os olhos em direção à figura. A luz bruxuleante da vela iluminou o rosto de Maria. Praguejei para mim mesma. Minha posição de repente assumiu uma clareza chocante para mim. Eu estava do lado de fora do meu quarto, no meio da noite, com um homem, nós dois encharcados, e eu quase o tinha beijado. O fato de que era Henry só piorava as contingências. Eu poderia ter sido Eleanor, e isso poderia ter sido Brighton, tudo de novo. Estendi a mão para a maçaneta da porta e um pavor caiu por mim. A porta do meu quarto estava escancarada. Você precisa ir, sussurrei, antes que ela nos veja. Ele hesitou, mas eu já estava correndo para dentro do meu quarto. Colidi com algo macio nem a 2 passos depois de cruzar a soleira. Ouvi um umf abafado e depois eu estava deitada no chão e mamãe sussurrando para eu sair de cima dela. Logo, Maria estava ali, com a vela, olhando para nós. O que está acontecendo? Minha mãe perguntou. Ela segurava a vela em nossa direção e seus olhos se estreitaram com desconfiança. Por que você está toda molhada, Kitty? E por que está em cima da mamãe? Eu me esforçava para me levantar, mas minhas saias molhadas se enrolaram nas pernas e me fizeram tropeçar e cair de novo. Mamãe me empurrou de cima dela e eu me levantei, agarrando a vela da mão de Maria. Ela passou por cima de mim e acendeu as outras velas na sala. E quando eu estava em pé, havia muita luz através da qual via-se o olhar feliz de triunfo no rosto de mamãe. Ele deve se casar com você! Ele deve! Ela gargalhou com prazer enquanto andava de um lado para o outro na minha frente, onde eu estava sentada em aguda tristeza na minha cama, encharcando tudo, mas sem me importar. Não, ele não deve! Não aconteceu nada entre nós. Ele nem sequer me beijou. Não importa, minha querida, se seus lábios tocaram os dele ou não. Eu vi vocês dois. Ela riu novamente. Meu rosto estava pegando fogo de vergonha. Você foi pega às escondidas com ele, sozinha, à noite, e foi vista em um abraço. Ela riu novamente e bateu palmas como uma garotinha. Ah, a mãe dele vai ter um chilique! Mas, Kitty, essa é uma notícia maravilhosa! Maravilhosa! Ora, você se casará melhor do que Eleanor, e eu vou poder me colocar acima da mãe dele dizendo que você será a senhora deste lugar. Eu gemi. Não, mamãe, não vai ser assim. Ele estava apenas me provocando, dizendo que eu lhe devia um beijo por causa do pedido, mas não aconteceu nada. Ela parou de andar e olhou para mim bruscamente. Que pedido? Eu caí para trás na cama dela e cobri os olhos com ambas as mãos. Foi ele que me pediu em casamento, mamãe. Fez isso como um favor, para que eu pudesse ir para a Índia. Não aconteceu nada entre nós, eu juro. Ele foi um perfeito cavalheiro em todas as outras vezes. Ela estreitou os olhos para mim. Quer me dizer que saiu de fininho por aí sozinha com ele à noite, mais de uma vez desde que você chegou aqui? Balancei a cabeça, odiando-me pelo que eu tinha acabado de revelar. Sim, murmurei tristemente. Ela sorriu, bateu palmas e riu com um triunfo estridente. Você é mais inteligente do que Eleanor, admito. Nunca esperava isso de você, Kitty. Ele será forçado a se casar com você. Eu me sentei em pânico e lágrimas se derramavam de mim. Não, mamãe, isso não pode acontecer. Eu não posso forçar Henry a se casar comigo. Não posso fazer isso. Ela dispensou minhas palavras com um aceno desdenhoso. Uma jovem tem que usar todas as vantagens à sua disposição para garantir um bom futuro para si mesma. Eu não vou fazer isso, gritei ao me levantar da cama. Ela saltou assustada. Não vou aprisioná-lo. Não vou permitir que ele me odeie pelo resto da minha vida. Não quero ver seu respeito por mim morrer. E não vou destinar minha atenção para outros homens. Eu não vou, mamãe. Não vou ficar como a senhora e ver Henry se tornar como o papai. Não posso suportar a ideia. Solucei e então gritei. Prefiro me casar com aquele nojento do Sr. Cooper a ser forçada a me casar com Henry Delafield. Minha voz ecoou em um silêncio repentino. Os olhos de Maria estavam enormes. Ela olhou para algo acima do meu ombro. Virei a cabeça e vi Henry do lado de fora da porta aberta do meu quarto.
Ele sustentou meu olhar por um longo instante antes de se virar e ir embora. Minha nossa, disse Maria. Acho que ele ouviu. Sentei pesadamente na cama. Então era isso. Enfim tinha acontecido. Nós tínhamos caído em um precipício e agora não havia como subir de volta. Não importa, mamãe disse, fechando a porta com firmeza. Mesmo assim, vamos forçá-lo a se casar com você. Sacudi a cabeça. Não vai funcionar, mamãe. Ele perderá Blackmore se casar comigo. A senhora Delafield escreveu isso no testamento do pai dela. Ele vai ficar sem um tostão. Ela não fez mais do que parar um instante diante do meu anúncio. Bobagem! Testamentos sempre podem ser mudados e o avô ainda está vivo. Nós vamos cuidar de tudo amanhã. Você vai lá conversar com o avô dele e convencê-lo a mudar o testamento. Não! Choraminguei, mas a luta tinha me abandonado quando relembrei a expressão de Henry. Ah, mal posso esperar para visitar você aqui, depois que se tornar a senhora de Blackmore. Como ela vai odiar ter-me aqui, na casa de infância dela, e capaz de fazer o que eu quiser. E ela não será capaz de fazer nada para me impedir. Ha, ha! Gostaria de vê-la tentar, depois que você estiver casada. Será que ela vai ser capaz de me esnobar quando isso acontecer? Não, ninguém vai me esnobar depois que você for a senhora Henry Delafield. Ha, ha! Essa é a vitória final, Kitty. Não acredito que você tenha provocado tudo isso. Ela se inclinou para mim, agarrou meu rosto em sua mão e plantou um beijo no meu cabelo molhado. Como eu a julguei mal! Balancei a cabeça mais e mais. Não, mamãe, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Repeti a frase várias vezes até que ela finalmente parou de rir e me olhou com clareza. Ela limpou a boca com as costas da mão, como se quisesse apagar o beijo que tinha concedido. Você não vai? Maria deitou-se no travesseiro. Não seja tola, Kitty. É claro que precisa chegar ao fim disso. Você já foi longe demais agora para voltar atrás. Não! Minha voz estava fraca. Eu posso desfazer isso. Eu posso... Mamãe pegou meu rosto novamente, mas não havia nada suave em seu toque. Ela fitou meus olhos. Os seus pareciam da cor daquela armadilha enferrujada que encontrei no bosque, com o coelho ferido preso em seus dentes. Responda-me isto, Kitty. Você cumpriu sua parte do nosso acordo? Recebeu 3 pedidos de casamento? Eu me dei conta de que Henry não havia feito um pedido aquela noite. A chuva tinha nos impedido de selar nosso acordo. Não, sussurrei. Então, de acordo com o trato que fizemos, tem que fazer o que eu quiser. Você se lembra disso, querida? Caí de costas na cama e cobri os olhos lacrimejantes com as mãos. Eu não vou fazer isso, mamãe. Você fez o trato, Kitty, e agora precisa aceitar as consequências. Lembre-se do que combinamos. Lembre-se do que me disse. Você me disse que nunca mudava de ideia. Eu me lembrava de ter dito isso. Eu tinha pensado que era verdade na época, mas agora estava convencida de que nunca estivera tão errada sobre qualquer coisa, como estivera a meu próprio respeito. Você vai falar com o avô dele amanhã. Ela enterrou os punhos na cintura e olhou para mim. Ela era poderosa e manipuladora, e eu estava presa. O que acha desse plano, Kitty? Kate, sussurrei. Meu nome é Kate. 1 ano e meio antes. Eu estava sentada no banco sussurrante no gramado sul. Não tinha ido para a clareira, onde poderia ter sido encontrada facilmente. Não tinha ficado no meu quarto, com as lascas finas de madeira aprisionadas no tapete. Eu tinha saído às escondidas de casa, durante a madrugada, e ficado para fora, apesar de cair um pouco de chuva matinal. Cora era minha companheira, e eu estava prestando atenção nos pássaros das árvores em volta de mim. O canto da cotovia se repetia e se repetia, aquelas notas derretidas e descendentes de desolação. Eu queria tapar meus ouvidos e não ouvir mais nada. Ao mesmo tempo, queria ouvi-lo infinitamente. Pega nessa batalha entre mente e coração. Não ouvi os passos na relva. Abaixando-me para acariciar a pelagem macia de Cora, não vi Henry se aproximar, até sua sombra cair sobre mim. Eu estava procurando por você,
As palavras foram ditas com suavidade e uma pitada de acusação. Meu coração batia depressa. O pelo de Cora estava quente por causa do sol. Eu não podia olhar para ele. Não sabia como agir ou o que dizer. Kate? Continuei a olhar para baixo. Henry se agachou, trazendo seu rosto ao meu nível, mas mantive o olhar fixo teimosamente em Cora. Você foi embora cedo do baile ontem, ele disse, sua voz muito baixa, muito íntima. Eu procurei você, vi você indo embora e chamei seu nome, mas você não virou para mim. Eu me levantei abruptamente e me afastei dele. Sylvia veio com você? Perguntei, minha voz alta demais. Sylvia? A voz de Henry parecia confusa. Pelo canto do olho, eu o vi se mover em direção a mim. Sobre o que... Oh, veja, lá está ela! Eu nunca tinha ficado tão aliviada de vê-la em minha vida. Ela vinha andando da casa em nossa direção. Carregava algo em seus braços. Eu ainda não tinha realmente olhado para Henry. Não conseguia. Mas então ele se movimentou diante de mim e se inclinou para baixo, colocando seu rosto diretamente na minha linha de visão, para que eu não pudesse deixar de vê-lo. Seus olhos eram um grafite escuro naquele dia. Além disso, ele parecia ter passado os dedos pelos cabelos durante toda a manhã. Há alguma coisa errada, Kate. O que aconteceu ontem à noite? Por que partiu tão cedo? Dei um passo para longe dele novamente e vi a surpresa em seu rosto quando fiz isso. Eu estava mordiscando o lábio, sabia o que tinha de fazer. Meu coração disparou com nervosismo. Eu decidi uma coisa, quero contar para vocês. Para você e para Sylvia. Vocês dois. Estiquei o pescoço para vê-la se aproximar e desejei que ela caminhasse mais rápido. Eu podia sentir o olhar de Henry no meu rosto. Sylvia! Chamei. Ela franziu a testa para mim. Devo lhe dizer uma coisa. Ela mantinha um franzido na testa e, quando chegou, vi que seu olhar tinha um toque de raiva. O que é, Kitty? Nem me incomodei em corrigi-la, para variar. Esfreguei a mão trêmula na testa, respirei fundo e tentei sugar um pouco de coragem para dentro do meu coração. Acho que eu deveria dizer a vocês dois que... Eu parei, captando suas expressões severas, e minha coragem quase me falhou. Era ridículo dizer isso dessa forma, mas tinha que ser dito, e quanto mais cedo melhor. Mas, antes que eu pudesse forçar as palavras através dos meus lábios, Sylvia disse: O que aconteceu com a maquete de Blackmore? A cabeça de Henry virou em minha direção no mesmo instante. Encarei Sylvia sentindo o pavor se empoçar no meu estômago. Eu fui ao seu quarto procurando por você, ela disse. O que aconteceu com a maquete? Engoli em seco. Um vaso caiu em cima. Olhei de relance para Henry. É apenas um pequeno... um buraquinho. De nada. Respirei fundo e desviei os olhos dele. Eu não podia suportar ver seus olhos. Mas tenho que contar algo que decidi recentemente. Aqui está. Eu pretendo nunca me casar. Não tenho nenhum desejo de fazer isso. Nunca vou desejar. Vou ficar solteira, como minha tia Charlotte, e ser uma aventureira. E nunca, nunca me casarei. Meu pescoço estava quente. Torci os dedos juntos. Bem, isso é uma novidade. Sylvia parecia feliz. Eu não consegui olhar para Henry. Aqui, trouxe essas flores do baile para você. Peônias. São suas favoritas, não são? O perfume das flores moribundas encheu minha cabeça, ainda mais doce e mais enjoativo do que na noite anterior, quando eu estava na sombra delas. Sylvia tinha razão. Na noite anterior, eu ainda as amava, mas agora o cheiro me dava nojo. As flores tinham cheiro de humilhação, de rejeição, esmagamento, socos, unhadas e estrangulamentos. Virei meu rosto e estendi a mão em direção a elas, para afastar as pétalas moles e curvadas, as folhas murchas, suas formas encolhidas, os perfumes violentos. Por favor, leve-as embora. O que é de errado? Respirei fundo pela boca, tentando clarear a cabeça. Só que agora podia sentir o perfume das flores. Estava pesado na minha língua. Engoli e o senti deslizar pela minha garganta.
Ele se alojou no meio do caminho, entre minha boca e o estômago, e ficou ali, pesado, desesperador, cortante. Não estou passando bem. Foi por isso que saí do baile cedo ontem à noite. Eu não estou bem. Meus lábios tremiam, e toquei a ponta dos dedos, tentando acalmar a agitação dentro de mim. Desculpem-me. Agora, por favor, me deem licença. Eu me virei e então vi o borrão branco da camisa de Henry, o comprimento escuro de suas pernas longas, as flores machucadas e destruídas debaixo de seus pés, a bainha do vestido azul claro de Sylvia e depois a grama. Grama, 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 grama. Mais depressa, um borrão verde, agora cascalho, caminho de pedra e 1, 2, 3 passos para a porta dos fundos. Estava emperrada. Todos os verões eram assim. Eu a forcei com o ombro até ela ceder para as cortinas de cor vinho que roçaram meu rosto. Pinturas borradas, porta nadando, corrimão se aproximando, me pegando com força nas costelas, e escadas de madeira escorregadias. 14 degraus e depois 3 quartos lado a lado. O último quarto era o meu. A porta estava aberta. A maquete arruinada de Blackmore estava ali como uma coisa escura, deformada. Na arca, ao pé da minha cama, o buraco no teto parecia uma boca raivosa e escancarada. Tinha sido a nossa rotina por anos. Sylvia e eu passávamos a tarde na biblioteca com Henry. Ela geralmente se envolvia em uma exibição de leitura até nossa atenção ser levada pelos nossos estudos. E então ela se entregava para seu cochilo vespertino, como ela gostava de chamar. E ninguém nos interrompia. A senhora Delafield não nos incomodava. George estava fora em sua viagem pela Europa, e Sylvia tinha passado da idade de ter uma preceptora. Mantínhamos esse hábito fazia tantos anos que eu nunca tive razão para questioná-lo. Mas naquele dia, 4 dias depois do baile, eu me demorava na soleira da biblioteca e tentava acalmar meu coração palpitante. Henry já estava à mesa grande, seus livros e papéis espalhados em torno de si. Ele olhou brevemente quando Sylvia se atirou no canapé com um suspiro. "O dia foi assim tão difícil para você, Sylvia?" Ele perguntou. Havia um toque na sua voz que eu raramente ouvia. "Não, eu só estou muito feliz por ver você, querido irmão." Sylvia deu um sorriso radiante para ele, mas ele não retribuiu. Seu olhar se voltou para mim, ali, parada na soleira, e ele ergueu as sobrancelhas. "Você vem ou não vem?" O desafio naquela sobrancelha levantada e o tom ríspido em sua voz me ajudaram a tomar a decisão. Dei um passo e entrei na sala. "Vou." Ele deslizou seus livros para o lado, limpando o espaço na mesa que normalmente era meu, e eu me sentei na minha cadeira de costume. Não havia nada confortável ali, mas eu estava determinada a estar presente de qualquer forma. Estava determinada a recuperar o meu lugar. Senti, lá no fundo, que, se eu não o requisitasse agora, iria perdê-lo para sempre. Certamente, a senhora Delafield iria querer que eu fosse embora e nunca mais lhe desse preocupação por causa do futuro do filho dela. Mas a senhora Delafield não estava naquela sala, e ela podia ser capaz de me impedir de me casar com Henry. Mas isso não queria dizer que poderia me impedir de ser amiga dele. "O que você está lendo?" perguntei ao me sentar à mesa. Ele ergueu um livro encadernado em couro. Doutor Fausto, de Goethe. Em alemão? Natürlich. Seu som lacônico mexeu comigo. Oh, natürlich! Repeti em um tom sarcástico na voz. Ele abaixou o livro e olhou para mim. Qual o problema nisso? Você tem tudo de mão beijada, Henry. Tem seu professor que lhe ensina alemão, francês e latim. E pode estudar as coisas que eu talvez nunca tenha oportunidade. Então, não venha fingir para mim que é tudo natural. Henry sustentou meu olhar, seus olhos cinzentos refletindo uma batalha dentro de si mesmo. Ele parecia prestes a discutir comigo. Eu tinha certeza de que podia ver um fogo se formando em seus olhos que ele lançaria em mim depois. Um fogo de indignação, de discussões reprimidas, de sentimentos exaltados. O espaço entre nós estava cada vez mais tenso, com minha raiva e com a dele. E eu vi um músculo saltar nos seus maxilares cerrados e seus lábios pressionados juntos, de forma que uma linha se vincava em sua bochecha. Fiquei olhando para aquela linha
e uma chama de anseio desejou que eu pudesse simplesmente estender a mão e tocar seu rosto. Olhei para baixo, respirei fundo e abafei meus sentimentos nas profundezas, até que eu já não sentia mais a dor do anseio. E então eu disse em uma voz baixa: Desculpe-me, não quis ficar zangada com você, depois de todas as gentilezas que fez por mim. Ele estendeu a mão e agarrou meu punho. Olhei para cima surpresa. Não me faça parecer ser de algum tipo angelical, ele sussurrou, ferozmente. Eu não fiz nada por bondade, Kate. Você entende? Olhei para ele com surpresa. Ele me soltou e inclinou a cabeça para trás, passando os dedos pelo cabelo. Então sacudiu a cabeça e murmurou: Desculpe-me. Havia tanta coisa entre nós, tanto que não iríamos mencionar um para o outro. Mas isso eu podia dizer. Foi o que fiz. Eu também peço desculpas. E eram sinceras. Eu lamentava por tudo. Lamentava pela vergonha que eram minha mãe e minha irmã escandalosa e pelo fato de que eu tinha me apaixonado por um garoto que não poderia ser meu. Henry esfregou a mão sobre o rosto, então se levantou, caminhou até a janela e olhou lá fora por um longo tempo, tanto que eu desisti de esperar por ele e puxei o livro de cima da minha própria pilha e o abri. Mas eu tinha apenas percorrido 2 páginas nos meus estudos da vida de Mozart, quando Henry voltou para a mesa, sentou-se e pegou seu livro. Você gostaria que eu contasse sobre Fausto? Ele me ofereceu um sorriso. Eu traduzo para você. Fechei meu livro. Sim, eu iria gostar muito. Dias atuais. Bom dia. Pigarreei e tentei novamente algo um pouco mais alto que o sussurro entrecortado que eu tinha acabado de produzir. Bom dia, senhor. Assim foi um pouco melhor. Mamãe me empurrou para frente, me fazendo tropeçar para dentro dos aposentos do avô de Henry. Olhei feio para ela por cima do ombro. Eu lhe disse que vou fazer isso. Por favor, pare de me empurrar. Ela agitou as mãos para mim. Apenas termine logo isso. Vou ficar de guarda aqui fora, no corredor. Aquele empregado vai descobrir que não estavam precisando dele na cozinha e vai estar de volta aqui em menos de 5 minutos, a menos que Maria o distraia. Com outro empurrão nas minhas costas, ela me tirou da porta, a qual fechou com firmeza atrás de mim e me deixou no quarto escuro. O avô de Henry não estava sentado em sua cadeira habitual, junto à janela. Ele estava sentado na cama, com uma bandeja de comida ao seu lado. Ao som do fechamento da porta, ele olhou para cima, seus olhos cinzentos fixando-se em mim por um momento. Kate Worthington, ele disse, sua voz rouca e tranquila no quarto imóvel. Meu coração bateu na forma de uma mensagem de que aquilo tudo era errado, que eu não poderia continuar com aquilo, mas tinha feito um acordo, e acordos tinham que ser cumpridos. Dei um passo em direção a ele. Sim, bom dia, senhor. Espero que esteja bem hoje. Conforme me aproximei, seu olhar deslocou-se de mim para a porta. Seus dedos se agarravam ao cobertor que cobria seu colo, mexiam nele. E seu olhar oscilava também, de um lado para o outro, entre mim e a porta. Suas pernas se moviam sem descanso, e quando alcancei sua mesa de cabeceira, um olhar de pânico preencheu seus olhos. Você pode... Ele lambeu os lábios, os dedos ainda puxando os fios do cobertor. Você pode sair, fechar a porta e então entrar de novo? Parei, olhei para ele fixamente e disse: É claro. Meu coração batia depressa com a sensação de que algo não estava certo. Fui até a porta, abri e passei pela soleira até o corredor. Mamãe me viu e veio em minha direção, mas eu balancei a cabeça para ela quando fechei a porta. Esperei um momento e então a abri novamente. Ele estava esperando que eu entrasse de novo. Seu olhar estava alerta, desconfiado e preocupado. Quando adentrei de novo o quarto, ele me disse: Agora, qual Kate é você? Pavor e medo se acumularam no meu estômago. Olhei em volta, como se eu pudesse encontrar uma resposta para sua loucura ali naquele cômodo. Eu sou Kate, senhor. Kate Worthington. A Kate Worthington de quem? Engoli em seco.
Eu certamente não era Kate de Henry. E não era da minha mãe ou do meu pai. Eu era, na verdade, de ninguém. Não sou a Kate de ninguém. Seu olhar me perfurou por um momento antes de ele fechar os olhos e começar a mover a cabeça de um lado para o outro, de um lado para o outro, enquanto murmurava: a Kate de ninguém, a Kate de ninguém, a Kate de ninguém. Fez meu coração acelerar com medo. Eu me enchi de consternação. Não deveria ter ido ali. Nunca deveria ter visto aquilo. Recuando devagar, estendi a mão para a maçaneta da porta pesada e a abri, silenciosamente. Mamãe estava logo do lado de fora, apoiada ansiosamente nela. E então? O que ele disse? Sacudi a cabeça. Vamos embora daqui, mamãe. Ele não está bem hoje. Temos de sair. Minhas mãos tremiam. Que absurdo! Ela passou por mim. Todos os homens podem ser persuadidos, até mesmo os loucos. Olhei com temor quando ela entrou no quarto dele. Assim que a viram, seus olhos se arregalaram. Medo e susto gravados em seu rosto enrugado. Ele mergulhou sob seus cobertores, puxou-os tão grosseiramente que a bandeja de comida caiu no chão e colocou o cobertor por cima da cabeça. Mamãe estendeu a mão para pegá-lo, como se fosse tirar de cima dele, como se estivesse forçando uma tartaruga a sair de seu casco. Não! Gritei, de repente aterrorizada por ele. Corri para frente e agarrei o braço dela. Ela me encarou com olhos arregalados de choque. A senhora não deve fazer isso! Deixe-o em paz! Puxei-a ao mesmo tempo em que ela tentou me afastar, e não parei de puxá-la até conseguir arrastá-la à força para a porta. O que é isso? O mordomo apareceu na soleira da porta aberta. O que as senhoras estão fazendo aqui? Mamãe puxou seu braço livre que eu estava segurando e se apressou a arrumar os cabelos e a desferir um olhar sombrio para mim, antes de girar para o mordomo com um sorriso. Minha filha tola estava tentando me mostrar a casa e ela ficou completamente perdida, eu receio. Talvez o senhor poderia nos dizer como chegar à escadaria principal. O mordomo olhou de nós para a cama, onde o avô de Henry estava escondido debaixo de seu cobertor, e para a comida espalhada por todo o tapete. Minhas bochechas queimavam com vergonha quando ele destinou seu olhar acusador para mim. Eu não devo deixar o meu senhor neste momento, ele disse, seu tom abrupto, sua expressão beirando a hostilidade. No entanto, tenho certeza que as senhoras conseguem encontrar o caminho de volta muito bem por conta própria. Mamãe empinou o queixo e endireitou os ombros. Seu rosto estava vermelho. O cabelo escapava dos grampos por causa do nosso enfrentamento instantes antes. Ela estava raivosa e feroz, e disse num tom altivo: Não importa, eu não gostaria de sua ajuda, mesmo se pretendesse oferecê-la. Venha, mamãe, murmurei. Temos de ir. Ela girou sobre os calcanhares e caminhou até a porta, mas na saída, ela fez uma pausa e me disse em voz alta: Tome tenência, Kitty, e lembre-se desta lição. Um criado mal treinado é a marca de um senhor fraco e desleixado. A vergonha me fazia pegar fogo. Coloquei a mão nas costas dela, empurrei-a pela porta e não parei de empurrar até ela estar no corredor e ter fechado a porta atrás de nós. Assim que deixei cair a mão, ela girou de frente para mim. Seus olhos estavam ardendo de raiva e indignação. Como ousa me empurrar para fora de um cômodo? Ela sussurrou. Como ousa encostar a mão em mim para me afastar do que eu quero? Eu não disse nada. Não conseguia atravessar a vergonha que me sufocava. Você cometeu um erro grave hoje, Kitty. Ela apontou o dedo para mim. Sua voz tremia. Um erro muito grave. Pensei no tordo visgueiro cantando contra a tempestade. Pensei em mim empoleirada no alto de uma torre e cantando para um vendaval sem nunca parar. Poder e determinação cresceram dentro de mim. Eu me virei e me afastei dela. Era o que eu deveria ter feito na noite anterior, ou naquela manhã. Na verdade, ela chamou, eu já não acho que você mereça Henry. Acho que vou cuidar para que Maria o aprisione em seu lugar. Você deveria ficar com o Sr. Cooper.
Eu continuei andando. O que acha disso, Kitty? O que acha deste fim para sua barganha? Você não terá sua preciosa Índia, no fim das contas. Terá o velho Sr. Cooper. Na verdade, vou escrever para ele imediatamente e dizer que você aceitou a oferta. Alcancei a escada e deslizei a mão na madeira lisa do corrimão. O riso dela soou mais alto do que meus passos. E aí está, filha! Não vê? Eu ganhei no final, como sempre soube que ganharia.